Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Principalmente se você é uma mamãe aí que tá descobrindo agora a gestação e tá passando aqui por essa questão do título do vídeo, fica aqui que a gente vai conversar e você vai entender um pouco mais sobre isso que você tá passando. Eu já passei. E eu posso te dizer que assistir vídeos de pessoas que já passaram por isso vai te ajudar muito nessa hora, tá bom? Então vamos lá. Gente, quando eu descobri a gravidez, eu acho que eu tava muito no início. Eu acho que eu tava com um mês, mais ou menos, 4 semanas. Pelo menos é o que deu ali, né? E assim, eu não... Um dos primeiros sintomas que eu tive foi uma perda de memória. Se eu não, a memória curta eu não tinha. Então, quando a minha médica me perguntou qual era a minha última menstruação, pra mim já fazia umas 6 semanas. Mas, na verdade, não, eu tava numa gestação muito recente. Então, a gente ficou ali meio na dúvida. Eu falava que tinha 6 semanas, mas também eu falava a ela que eu não sabia se tinha realmente 6 semanas. E, na realidade, naquela semana, eu só estava com 4 semanas. Ou seja, um mês. Então, ela chegou pra mim, minha médica é maravilhosa, uma pessoa muito experiente, uma pessoa a qual eu confio, sabe? Eu sempre achei, antes de eu engravidar, que Deus botou ela no meu caminho. Ela é uma mulher muito sábia, que eu respeito muito. E ela chegou pra mim e falou assim, olha, a gente vai fazer uma ultrassom, mas como você não sabe a data que você menstruou, pode ser que a gente vá lá e não veja nada, eu vou fazer só por fazer. Ela me falou isso, mas eu levei isso em consideração? Não, eu queria ver alguma coisa ali, né? Chegando lá, na ultrassom, ela falou, você tá muito recente, porque não tá dando pra ver nem o saco gestacional, nem o embrião, nem a vesícula vitelina, não tá dando pra ver nada, não tem nada aqui ainda. Eu voltei pra casa e eu simplesmente deletei da minha cabeça a informação que ela tinha me passado de que provavelmente eu não iria conseguir ver. Eu abstraí isso, tirei isso da minha cabeça. E aí, gente, eu comecei a entrar numa pira de calcular meu beta, se meu beta estava muito alto, se meu beta estava muito baixo, se meu beta estava evoluindo. E aí, tome aí para o laboratório fazer exame de beta para ver se meu beta estava evoluindo. Pra ter essa certeza aí, né? Porque eu fiquei com muito medo. E aí eu fiz o beta e ele estava evoluindo, o beta. Porém, acho que por uma questão normal, assisti também em outros vídeos. Essa ultrassom só é feita 1 ou 2 semanas depois, de novo. Você não repete ela em poucos dias. A minha eu repeti um pouco mais de 1 semana depois. Então, nessa semana que parece uma eternidade, você pesquisa sobre, você pensa loucuras, porque eu pensava que pra mim era assim, ó. Deu positivo ali, meio que, tipo, acabou, né? Mas não, gente, tem isso, né? Tem alguns casos mais graves, assim, que a pessoa vê o saco gestacional, mas não vê o embrião, aí já vem uma questão de gravidez embrionária, outras questões que não era o meu caso. No meu caso não dava pra ver nada, era como se estivesse limpo lá, não dava pra ver nada, tava muito no início. E tem uma quantidade de semanas para o embrião aparecer, para o saco gestacional aparecer. Então, se na sua gestação não apareceu, fica tranquila que talvez seja porque você descobriu muito no início. Você tá achando que tem mais semanas do que realmente está. Eu fazer o beta meio que foi uma pira, mas me ajudou. Porque, pelo menos psicologicamente, a minha fé estava em Deus. Que Deus sabia de tudo na minha vida. Eu tinha entregue, no dia que eu soube da gravidez, eu tinha entregue na mão dele. Então, a minha fé estava em Deus. Mas o nosso psicológico é falho. Ele vai fazer a gente pirar, vai fazer a gente pensar coisas que não era pra gente estar pensando. Enfim. E fazer o beta ia concretizando pra mim a minha gravidez, porque o meu beta estava evoluindo.
Então eu comecei a pensar que realmente eu tava muito equivocada na data da minha última menstruação e que era isso e pronto. Se eu demorasse, eu demorei um pouquinho mais de uma semana e poucos dias. Se eu demorasse 2 semanas para refazer esse exame, eu teria feito um terceiro beta. O beta é um exame baratinho, se você tá ali muito ansiosa, com muito medo, você fazer ele vai lhe trazer uma tranquilidade, você vê que ele tá evoluindo, vai lhe trazer uma tranquilidade. Então eu não me arrependo de ter feito e eu faria outro se eu tivesse que esperar um pouco mais, porque quando eu fiz o beta eu me senti mais aliviada. Então, se você está passando por isso, se você quer ter uma certeza, você quer saber que seu neném está se desenvolvendo ali, você faz um beta. Se você não estiver ansiosa, se você não estiver com medo, não faça. Mas no meu caso, me ajudou eu fazer esse beta. Eu pesquisei isso tanto no YouTube, que foi o lugar onde eu mais encontrei casos de pessoas que explicavam direitinho e que passou por isso também, como eu tô explicando para vocês. Mas eu também pesquisei alguns fóruns de internet e lá é um pouco mais complicado. Gente, nesses fóruns, assim, quem é tentante, né, sabe vai entender o que eu tô falando. Nesses fóruns tem pessoas tentantes e às vezes pessoas que passam alguma informação errada para você, pessoa que também tá ali ansiosa, querendo a sua gestação. Então, você vai ouvir relatos de pessoas que passou por isso e você vai ouvir palpites, né? Então, tipo, a mulher postava assim, fiz a ultrassom e não deu pra ver nada, o que será? Aí tinha gente que chegava e falava, olha, eu passei por isso, não sei o quê. Mas também tinha gente que chegava e falava, sem saco gestacional não existe uma gravidez. Então, você já meio que pirava. Eu recomendo que você não vá olhar isso em fórum de gravidez por causa disso, porque tem pessoas ali que tá comentando o que não sabe, às vezes o que não passou por isso. Talvez essa pessoa na época da gestação dela foi fazer a ultrassom um pouco mais avançada e já estava, o feto já estava lá, né, o saco gestacional já estava lá. Então, eu prefiro me basear pelo YouTube, porque aqui você consegue ver a pessoa que passou por isso falando e contando uma história que provavelmente vai ser muito parecida com a sua, com algumas ressalvas, que nós seres humanos somos diferentes, mas achei muita gente com muita dúvida igual a minha, muito medo igual o meu, e nos comentários também. Mas assim, eu achei, logo no início, no fórum, eu achei que não me fez bem, me criou uma ansiedade. Então, se você tá no YouTube, você não foi ainda em nenhum fórum, não vá, porque são pessoas que talvez nem passou por isso. Para uma pessoa sentar e gravar um vídeo, postar um vídeo sobre isso, a pessoa tem que ter passado por isso, né? A pessoa já sentiu isso que você está sentindo. E para a pessoa chegar ali e escrever respondendo uma pergunta sua, não. Então, eu tô dando mais preferência quando eu tô com alguma dúvida, alguma coisa, a vir no YouTube e achar canais e vídeos de pessoas que já passou pela mesma coisa que se você tá passando por isso, comenta aqui pra mim, fica tranquila, vai dar tudo certo, seu bebê tá aí, tá se desenvolvendo. Se você puder e tiver condições financeiras de fazer o beta, provavelmente vai te acalmar. Ou não, se você não tiver condições ou não tiver ansiosa, espera que vai dar tudo certo, tá? Você vai ver que muito mais gente aconteceu isso do que você possa pensar. Você vai pensar que você foi a única no mundo, mas você não foi. Também aconteceu isso comigo. E assim, gente, acho que na hora lá a gente apertou com emoção, entendeu? Eu acho isso, que na hora de escolher grávida, lá quando Deus estava me fazendo ainda, quando você for grávida, você quer ser com emoção ou sem emoção? Eu botei com emoção. Então, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se eu te ajudei de alguma forma, comenta aqui pra mim, fala aqui comigo, tá bom? E se inscreve no canal, porque assim como esse, vai ter muitos outros vídeos de reforma de quartinho, enxoval, muita coisa que vocês não podem perder, tá bom? Beijos e até os próximos vídeos. Tchau!